Deixar os filhos pequenos em casa na companhia de babás ou em berçários, creches e escolinhas. Com a nova lei das empregadas domésticas, as famílias estão cada vez mais optando por deixar os filhos nesses locais, Adriana, justamente por causa dos custos. Juliana fez as contas e descobriu: deixar a filha num berçário ficaria bem mais barato do que manter uma babá em casa durante todo o dia. O custo-benefício é melhor do que você manter uma babá em casa. A questão da segurança também é muito melhor, né? Muito mais. Existe hoje em dia berçários que têm monitoramento por câmeras e isso dá uma questão de uma segurança muito maior para as mães, né? E não foi só ela. Depois da nova lei das domésticas, os gastos de algumas famílias passaram a ficar maiores. E aqueles pais que trabalham em 2 períodos começaram a procurar mais as escolinhas e os berçários. Essa empresária já percebe o movimento. Vários têm procurado e além deles não vão ter essa preocupação com a questão trabalhista, né? Aqui não tem férias, não tem 13º, então onde eles já ficam mais tranquilos também. Pode confiar na escola, eles sempre vão estar aqui, não vão atrasar, né? Igual alguma funcionária que pode estar, né, deixando a gente na mão. Os pais estão cada vez mais procurando os berçários, porque além de cuidar das crianças, por aqui, elas também têm o primeiro contato com a alfabetização. Desde bebê ela vai sendo estimulada, né? Ela já vai sendo estimulada, né? Trabalhando a expressão corporal, através da música, da dança, da história, da hora do conto, né? E a partir de 1 ano e meio, 2 anos, já começa a entrar para a sala para educação infantil. Mas tem mãe que prefere acompanhar a educação do filho mais de perto, como esta economista, que tirou o pequeno Otávio de 2 anos do berçário recentemente. Coloquei numa escola regular, mas porque eu percebi que a educação dele estava ficando por conta das outras pessoas. Então eu estava repassando a educação dele para a escola. E eu achei que isso não estava sendo legal para ele. Então que eu queria participar mais da educação do meu filho, queria ter mais oportunidades de ficar com ele em outros momentos. Cláudia tem uma vantagem: trabalha meio período, só que percebeu que essa alternativa trouxe uma diferença para o bolso. Não é só o custo financeiro, né, do salário, mas é o custo também que você tem da alimentação e de outras despesas que você tem também com o funcionário em casa, né? Mas com certeza eu espero que isso traga benefícios na educação do meu filho. Quem auxilia a Cláudia é a dona Geralda, babá há mais de 20 anos. Ela afirma que para se manter no mercado de trabalho faz cursos, mas só isto não basta. Tem que ter amor de mãe, porque você está lidando com uma criança, é uma pessoa, um ser indefeso, né? Então, e tem que ter aquele vínculo com a criança e com os patrões também. Eis a questão, né? São vários fatores, mas nós convidamos a Juliana Frank, psicóloga, para trocar uma ideia com a gente aqui. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Eis a questão, né? Tem mães, a gente não se discute, né, o que é melhor, mas dá para pontuar algumas questões, porque em casa a criança ela tem um aconchego dela, o mundinho dela, né, as coisinhas dela ali, né, também é uma questão muito pontual. Muitas mães preferem por isso, que também não é de tão ruim, digamos assim, né, ficar com a babá em casa. Não, a criança tá no mundinho dela, né? Ela tem ali as suas coisinhas, o seu espaço, ela sabe aonde pegar as coisas, né? Então esse aconchego é bastante gostoso, né? Para a criança e para a família também, né? Saber que ela tá dentro de casa, né? Segurança. Ao mesmo tempo ela fica sozinha no sentido de só ter a babá. Sim. Ela não tem entrosamento, só a televisão e sim, a babá. Interação com outros colegas, né? Aí é uma necessidade de cada família identificar o que é melhor, né, para o filho, se é o cuidado com a babá ou se deixar nos berçários ou na escolinha, né? Há que se levantar as vantagens e desvantagens, né, dessas duas práticas. Os pais têm que conversar entre si, né, e tentar entender o que é bom e o que fica Juliana, desejado. falando então dessas vantagens e desvantagens, eu percebo, por exemplo, a minha irmã, desde pequena, por conta da necessidade familiar, né, ela precisou ir para uma creche pública mesmo e tal, desde os 6 meses de vida. E ela é tão articulada, hoje ela chega em qualquer ambiente, ela conversa com qualquer tipo de pessoa, qualquer nível de conhecimento que essa pessoa tem, classe social, ela consegue se relacionar muito bem. E isso é uma vantagem por causa do berçário, será? Dessa convivência? O melhor presente que se dá a uma criança é uma outra criança,
né? Então, a escola, a estimulação, desenvolvimento cognitivo dessa criança e afetivo também, ele é muito mais elaborado, né? Porque a escola tem a sua metodologia, tem os horários, a criança vai interagir com outra. Então, algumas crianças que vão para a escola e ainda não falam ou estão aprendendo a andar, elas veem os outros a fazer e elas começam. Então, acaba sendo uma competição saudável, né? Então elas vão se desenvolvendo em conjunto, elas vão se inteirando, vão entendendo o que é viver em grupo, né? Então, pensando por esse lado, no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança, as escolinhas e os berçários, eles têm muito mais a oferecer. Entendi. Vejo pela minha que come muita coisa, que fala que a amiguinha comeu, tão pequenininha, tem essa percepção. A criança, ela tem o poder de ceder já de pequenininha? Eu digo assim, de ceder no sentido de ser um pouco mais paciente, de aprender a baixar a grelha, né? A gente diz assim, já desde pequenininha ali, por conta de aprender com um amiguinho também. Sim, à medida que elas vão se inteirando, convivendo, elas possibilitam essas trocas, né? Então a gente aprende aprendendo, né? O que você ensina para o teu filho é o que ele vai desempenhar, né? Então, normalmente as crianças têm muita dificuldade em trocar brinquedo, emprestar para amigo, né? E na escolinha, convivendo em grupo, eles vão poder vivenciar essas práticas. Compartilhar um com o outro. Para mãe que não tem essa opção e faz a questão de deixar o filho em casa com a babá, Juliana, já que a gente viu aí que a melhor opção é a creche, é o berçário, é a escolinha, tem alguma dica para ela, de repente, tá mudando um pouco a rotina, não fazer com que o filho fica tão mais pacatinho ali, de repente fazer com que a rotina dele seja bacana também? Sim, a mãe pode colocar, né, para essa cuidadora o que ela gostaria que fosse feito, né, deixar anotado os horários, né, o que comer, a hora de brincar, a hora de dar o banho e fazer desses momentos de alegria, de descontração, né, porque normalmente essas babás, elas, quando os pais as contratam, eles já identificam, né, as referências pessoais anteriores, onde trabalhou, né, qual a forma de cuidar dessa criança, né? Então, pode se desenvolver sim. Porque essa criança ficar só na TV, por exemplo, no videogame, vai ter problema lá na frente. Ela fica muito limitada, né? E assim, é uma forma prática de fazer com que a criança fique ali quietinha por algum tempo, por alguns minutos, mas isso ela pode gostar e querer só ficar. Não, e a criança precisa experienciar outras coisas. Entendi. Continua com a gente, a Juliana. Volta já pra gente conversar assunto de educação, formação de criança. Ui, difícil.